Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia para as 22 cidades acreanas. Bom, papo de brasileiro é papo sobre futebol e essa é a conversa do Ideias da Aldeia de hoje. Eu vou ter o prazer de conversar com o presidente da Federação Acreana de Futebol, Antônio Aquino, Toniquinho. Boa noite, Toniquinho, bem-vindo a Ideias da Aldeia. Boa noite, é um prazer renovado, né, mais uma vez falarmos de futebol, principalmente num momento marcante da história do nosso estado, com a inauguração do estádio Arena da Floresta. Pois é, Toniquinho, é exatamente sobre a inauguração do estádio que a gente tem que começar esse nosso papo. Afinal de contas, aquele foi um dia muito marcante. Eu tive lá no estádio e foi uma festa muito diferente. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi, teve até ola da torcida. Aí a gente conversava antes aqui, você disse que aquilo nunca aconteceu aqui na história do futebol. Eu acho que para quem viveu a época áurea do futebol acreano, que foi durante a década de 70, deve ter sentido um pouco do gostinho daquela época de volta naquela noite, não? Não resta dúvida de que foi uma partida em que marcou e que mudou a história do nosso futebol. Como você falou, nunca houve ola nas nossas arquibancadas. E pela primeira vez na inauguração do estádio, com muita alegria, o torcedor movimentou, a ola funcionou e foi uma noite assim fantástica, onde tudo deu certo, onde tudo saiu como o acreano gosta, né? Tudo perfeito. Toniquinho, falando em tudo dar certo, aquela era uma noite, a gente está num período de inverno e quase todos os dias ou quase todas as noites tem chovido. Aquela noite não choveu, o Rio Branco ganhou, o primeiro gol da noite foi de um acreano de Tarauacá, Rogério Tarauacá. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai rever os gols com comentários do Toniquinho. O que isso representa? Aconteceu a famosa mágica do futebol naquela noite? Para nós acreanos, acho que foi fantástico. Isso aí tem que botar a estrela do governador Jorge Viana, que tudo isso coroa o trabalho dele na construção da obra, em que na inauguração do estádio, tudo correu e transcorreu dentro da maneira, ou dentro da emoção, ou do coração, da paixão do nosso torcedor, né? Tudo veio de acordo com aquilo que o torcedor que gosta de futebol quer ver. E isso realmente foi uma realidade e vai ficar na história, tenho certeza absoluta que quem viu não esquecerá. Correto. Toniquinho, uma coisa que ficou bem claro, assim, quase aproximadamente 18 mil pessoas estavam no estádio aquela noite. A obra ainda não está terminada. Ela acabou sendo inaugurada ainda esse ano, ainda na gestão do governador Jorge Viana. Quando aquela obra ficar pronta, terminantemente pronta, qual é a impressão que um time, por exemplo, que venha de fora, como o Fluminense, que vai vir agora esses dias pela Copa do Brasil, disputar com o ADESC uma partida pela Copa do Brasil, qual é a impressão que esses times que estão acostumados a rodar o Brasil, a jogar em estádios que têm uma alta tecnologia, que têm um cuidado, um trato, vão sair? Qual é a impressão que eles vão sair aqui do Acre? Olha, Diogo, na realidade, nós já sofremos muito com esse problema de estádio, né? Todas as equipes que vieram aqui anteriormente saíam falando, era alvo de chacota. E com certeza a própria seleção que jogou no estádio saiu impressionada com a estrutura, com as condições do gramado. Enfim, nós hoje não deixamos a desejar nenhum estádio do Brasil. Qualquer equipe que venha jogar no Acre, ela vai estar com certeza impressionada com a estrutura, com tudo que tem de bom naquele estádio. Correto. Toniquinho, e falando nessa partida que o Fluminense vai fazer aqui em Rio Branco contra o ADESC, atual campeão acreano, como é que vai ser? Qual é a expectativa da federação com a possibilidade agora de nós recebermos esses times de primeira linha do futebol brasileiro em competições que dão essa oportunidade, como a Copa do Brasil, para times menores, como os times da própria Federação de Futebol Acreano, para poderem compartilhar esses momentos no estádio como aquele? Isso é mais uma motivação, né? O Fluminense é um clube que nunca veio ao Acre. Nós já tivemos aqui vários clubes do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas o Fluminense nunca veio ao Acre. Dia 21 de fevereiro, Dia 21 de fevereiro, pela Copa do Brasil, vai jogar com a ADESC. Então nós esperamos que seja um grande jogo, que o ADESC possa
montar uma equipe com condições de disputar uma partida tecnicamente bem e possa dar uma alegria para o torcedor acreano, como fez o Rio Branco nesse último jogo contra a seleção brasileira. Se houver uma preparação adequada, com certeza nós teremos sucesso. Falando em preparação adequada, Toniquinho, antes de começar a entrevista, a gente conversava também exatamente sobre como a ADESG montou o seu time. Depois que foi campeão, eles trouxeram grande parte do time de Brasília, inclusive o próprio treinador de Brasília. Muita gente que está em casa não tem noção de como é que funciona, como é que está se organizando o futebol acreano hoje. Qual é a situação dos outros times no Acre hoje? Porque se o ADESG, que é de Senador Guiomar, onde todo mundo sabe que as coisas são um pouco complicadas para acontecer no termo do esporte, até porque assim, se no Acre, com todos os incentivos que tem, é difícil de você manter um clube, imagina uma cidade pequena como Senador Guiomar. Diante de todas essas dificuldades, como é que os clubes acreanos estão se organizando para poderem fazer jus aos espaços que estão sendo abertos? Veja bem, rotineiramente os clubes importam atletas de outros estados. Até porque na ânsia e no afã de ser campeão, eles fazem sacrifícios mirabolantes para que isso ocorra. E a ADESG fez e deu certo, né? Sem essa estrutura, sem a menor condição estrutural que poderia ter, mas ela, de qualquer maneira, teve o apoio da prefeitura. O prefeito Celso Ribeiro apoiou a ADESG no campeonato, colocou uma estrutura à disposição do clube e isso fez com que eles pudessem conquistar o título. Então, você observa que, havendo apoio, a coisa funciona. Já temos o apoio do governo do estado anualmente, que dá uma ajuda para cada clube. E Senador Guiomar, com a ajuda do estado e mais a do prefeito, ficou fortalecido na competição. E o resultado é que eles conseguiram ser campeões, porque eles já tinham sido vice-campeões no ano anterior. Em 2005, a ADESG foi vice-campeã, disputando exatamente com o Rio Branco. Em 2006, eles foram campeões. Então, isso faz parte de um trabalho que vem sendo feito para que possa ter êxito. E, às vezes, nem sempre você trabalha e o resultado é positivo. O futebol é assim, né? O futebol tem dessas coisas. Toniquinho, e o regulamento da Copa do Brasil continua aquele mesmo? Se o Fluminense ganhar nesse dia 21 de fevereiro por mais de 2 gols de diferença, o ADESG já está automaticamente desclassificado? Continua da mesma forma, não mudou nada, né? Quem joga a primeira fora tem essa vantagem. Se fizer 2 gols de diferença, já se classifica para a fase seguinte, sem necessidade do segundo jogo. Essa é uma coisa que sempre está mantida, para evitar, às vezes, até desgaste, né? Correto. Como o ADESG vai disputar a Copa do Brasil como representante do Acre, aliás, faz muito tempo que um outro time que não o Rio Branco entre nessa disputa, né? Inclusive, muita gente pensava que era o Rio Branco que iria enfrentar o Fluminense agora no dia 21. Toniquinho, você acha que é possível um time do Juruá para fazer parte do casting de equipes que compõem o campeonato acreano? Nós tivemos por 2 ocasiões esse ano no Juruá trabalhando essa ideia, né? O grande problema resiste no deslocamento das equipes, né? Tudo tem que ser via aérea, e como é via aérea, inviabiliza. Nós chegamos até a propor uma ideia com o Viale, o Viale Futebol Clube, lá de Cruzeiro do Sul, que ele pudesse vir ficar sediado aqui durante um certo período, jogando dentro de uma chave e depois ele retornaria. Mesmo assim, isso ficou um pouco pesado. E nós não pudemos ainda incluir equipes do Juruá, do Vale do Juruá, no campeonato de 2007, em função desse deslocamento que tem que ser aéreo. Então, logo nós tenhamos uma estrada, com certeza nós teremos em cada município uma equipe participando do campeonato, porque um entrando, os outros acompanham. Isso aí é natural. Correto. Toniquinho, com relação, voltando ao tema dos estádios, agora com a Arena da Floresta inaugurado, o próximo estádio em vista aí que está em processo de construção é o estádio da própria federação. Já tem uma ideia de prazo para a inauguração desse estádio? Olha, a nossa ideia é inaugurar no verão, né? Porque aí a coisa vai ser mais tranquila, não há risco de chuva, né? Nós tivemos muita sorte nesse jogo do dia 17. Deus foi generoso conosco e nós não queremos correr esse risco, né? Vamos
trabalhar para fazermos a inauguração no verão, que aí... Para o ano que vem já? Já agora em 2007, né? Então a ideia é essa e com certeza nós vamos fazer uma outra festa bonita também para criarmos mais espaço para a prática do futebol no nosso estado. Com certeza. E nos outros municípios acreanos existem projetos ou existem estádios, ainda que pequenos, para receber jogos de maior porte? Olha, nós temos em Mâncio Lima um estádio que foi construído pelo prefeito Luiz Elosman, muito bom. A nível de município, até a nível de estado, ele atende às necessidades, né? Temos em Tarauacá também o estádio Nabor Júnior, que também é muito bom. Ele tem, e o de Feijó, temos o de Feijó. Feijó também, quando o Romildo era governador, fez um estádio lá. Eu não sei hoje como é que se encontra, mas também tinha um estádio muito bom. E de formas que o senador Guilmar tem um estádio ainda que é acanhado, mas que dá para fazer competição local, né? Então nós temos alguns municípios com essa estrutura. Há uma tendência de se melhorar o estádio de Brasileia, que seria uma boa, participar de um campeonato estadual. No entanto, anualmente eles aparecem, a gente dá a relação do que é preciso para se filiar e a coisa não acontece. E isso vai rolando, mas vai chegar um momento que não tem como isso não acontecer, porque a evolução obriga a essa situação. Até porque hoje, assim, muito das coisas que têm sido conseguidas, inclusive a própria parceria com o governo do estado, que beneficia diretamente os clubes, ela se dá através da federação de futebol. A federação vem fazendo essa parceria com o governo do estado há 7 anos, e essa parceria resulta em ajuda aos clubes para a disputa do campeonato, né? E isso vem dando resultado. O governador Jorge Viana manteve essa parceria e começou no governo dele, e nós até agradecemos por esse período, né, já que ele está saindo. E a grande parceria feita da federação com o governador foi na inauguração do estádio Arena da Floresta, que era um jogo da federação, que nós íamos inaugurar o nosso estádio e resolvemos fazer essa parceria com o governo do estado, e diga-se de passagem, uma parceria saudável, excelente, que terminou numa festa maravilhosa, de forma que a parceria é boa quando é boa para os dois lados, e isso vem acontecendo. E com a representação de todos os clubes no dia da inauguração, antes do jogo, todos os clubes entraram com suas bandeiras, demonstrando essa união. Quantos times hoje compõem a Federação de Futebol? Olha, nós temos hoje 8 clubes filiados que disputam o campeonato de futebol profissional, né? Nós tivemos, além da homenagem, do reconhecimento a esses clubes feita pela equipe de governo, o governador Jorge Viana, também os ex-atletas foram convidados para assistirem, todos receberam um convite especial para assistir a inauguração do estádio e aquela partida. De formas que houve uma preocupação do governador com a sua equipe em homenagear os clubes e também os ex-atletas, e é claro que aqui e acolá passa despercebido, porque é muita gente. Alguém pode não ter sido lembrado, mas não há nenhuma aqui, não houve nenhum propósito de esquecimento. Aqui é muita gente, e você sabe que a coisa realmente passa despercebida. Muita gente já fez história no nosso futebol. Lógico, com certeza. Toniquinho, a gente vai para um rápido intervalo, e eu tinha dito no começo da entrevista que a gente ia ver os gols da partida com comentários, seus comentários mais do que especiais aqui na TV Aldeia, ainda no primeiro bloco. Mas a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente já volta com os gols, então. Ok? Tá parecendo um programa esportivo isso aqui hoje. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta nesse bate-bola, ou melhor, nesse bate-papo com o presidente da Federação Acreana de Futebol, Antônio Aquino, o Toniquinho. Toniquinho, e como a gente tinha prometido, então, vamos conferir os gols dessa partida com os seus comentários. Você já aconteceu, você já comentou esses gols 1-1 na televisão? Não, na televisão não, mas a gente sempre no dia a dia, quando se está falando de futebol, sempre comenta, né?
Muito. Então você, com certeza, quem esteve presente viu lá como é que foi os gols bem trabalhados, diga-se de passagem, onde o Doca no primeiro gol recebe a bola no peito, avança, deixa para trás. Vamos conferindo e a gente você vai fazendo comentário em cima. Certo. Bacana que as 22 cidades do Acre vão poder acompanhar. O primeiro gol foi aos 32 do primeiro tempo, Rogério Tarauacá, que fez o gol. Toniquinho, pode ir. Pois é, o Rogério recebe a bola do Rômulo, né? Num lançamento que foi pelo meio, onde começou com o Doca, e a finalização do Rogério Tarauacá para marcar o primeiro gol no estádio, né? Marcando assim a presença do comemoração, Acre, uma comemoração redobrada, né? Como é que fica a cabeça do jogador? Ele vai receber uma homenagem. O governador vai fazer uma placa e homenageá-lo pelo primeiro gol e deverá ser colocado lá no estádio, num painel. Um painel com o primeiro gol. O primeiro gol a ser marcado no estádio da Arena da Floresta. Até isso deu certo naquele dia. O primeiro gol foi marcado por um acreano. E a primeira vitória também no clube Também de um clube acreano. A gente tem o segundo gol já aí ou a gente está voltando o primeiro? Vamos ver que o segundo gol que foi o gol da seleção brasileira. Aliás, eles reagiram muito rápido. Foi 2 minutos depois. Aos 34 de cabeça. Então, a seleção, a impressão minha, a seleção teve meio apagada no segundo tempo. Foi o Rio Branco que jogou melhor no segundo tempo ou a seleção, a falta de entrosamento acabou interferindo um pouco no desempenho dela? Eu acho o seguinte, o Rio Branco jogou melhor e a seleção ela está um pouco travada, porque ela começou a preparação dela aqui em Rio Branco. Então, eles tiveram uma carga de preparação muito pesada, onde até um jogador chegou a ter que ser atendido no pronto-socorro em função dos treinamentos muito puxados que eles estavam fazendo. O Fabiano Oliveira do Flamengo teve um dia que passou mal em função desses treinamentos e foi levado, o SAMU foi lá e levou ele, teve até que tomar soro, depois se recuperou. Então acredito que o início da fase de preparação atrapalhou um pouco o rendimento da seleção. E isso o Rio Branco soube tirar proveito, estava bem melhor. E com isso o resultado foi positivo, né? Conseguindo ganhar o jogo. E falando em bem melhor e ganhar o jogo, vamos para o segundo gol. Então agora, vamos acompanhar ali no monitor, Toniquinho, e vai narrando pra gente. O Doca mais uma vez recebe, lança pro João Paulo, o João Paulo lança pro Rômulo. Regulação linda, ele dribla o goleiro. Aí ele dribla o goleiro e faz o gol. Quer dizer, um belíssimo gol, né? Pelo meio, meteu no meio da defesa e saco, como diz o outro. Um golaço ali. Como é que fica a cabeça do jogador? Toniquinho, você que tem contato com vários jogadores, a gente está revendo de novo o replay em câmera lenta, o momento em que a bola entra na rede, a torcida faz a festa. Como é que fica a cabeça do jogador nessa hora? No estádio cheio, no jogo contra a seleção brasileira? Para muitos jogadores esse talvez tenha sido o jogo mais importante da sua vida, não? Com certeza, tem jogador que jamais esquecerá, né? Você imagina como o estádio oferece esse calor humano que é bem próximo dos atletas. O jogador fica num astral, num êxtase. É assim que você não tem nem como analisar a reação de emoção de um atleta dessa natureza, né? Com uma realização de um jogo desse, ele marcando um gol. Quer dizer, é um negócio fantástico, né? Isso interfere no ânimo do time depois do jogo? Sim, o time ele fica mais confiante, ele acredita mais, e isso é transferido para o grupo como um saldo muito positivo de credibilidade e de confiança, né? E isso faz com que o clube e o time possa render tranquilamente em outros jogos. Aliás, Toniquinho, muita gente apostava que a seleção ia dar um baile no time do Rio Branco e apostava os placares mais elásticos aí, né? Eu ouvi muita gente falando, não, vai ser 3-0 para a seleção, 4-0, alguns arriscavam um 4-1. Isso para o futebol acreano, de certa forma, foi importante também, da mesma forma que para o time do Rio Branco, né, que mostrou que está desenvolvendo um trabalho em equipe. Aliás, esse segundo gol é a prova disso, né? Uma tabela perfeita que começou no meio do campo e terminou no fundo da rede.
Isso, de uma certa forma, representa, dá moral para o futebol acreano como um todo? Sim, porque lá fora esse resultado foi divulgado. E isso faz com que as pessoas nos vejam de uma outra maneira, porque todo mundo pensa, o Acre não tem futebol, o Acre é isso, o Acre é aquilo. E nós ganhando da seleção brasileira sub-20, que está indo para representar o país num campeonato sul-americano e se classificando vai para o Mundial, nos dá um nome muito grande e um respeito muito maior. Faz com que o nosso futebol passe a ser olhado com outra maneira, de outra ideia, né? Porque geralmente o Acre tem futebol e um resultado desse marca com certeza. Inclusive faz lembrar, apesar de pequena, mas da boa participação que o Acre já teve, inclusive exportando algumas estrelas. O Arthur talvez seja o maior nome que o futebol acreano já tenha conseguido emplacar na história do futebol mundial, por que não dizer, né? Afinal de contas, ele fez história no Porto. Nós já tivemos vários atletas que saíram daqui depois do profissionalismo. O Adriano hoje está no Porto, já jogou no Palmeiras, jogou em vários clubes no Brasil e hoje ele está no Porto. Tivemos o Testinha, tivemos o Ico, que jogou em Portugal também há muito tempo, está no Rio Branco. Então nós já tivemos vários atletas que saíram daqui para o exterior. E sem contar os que estão pelo Brasil afora, né? Temos muito pelo Brasil afora. Falando em organização dos clubes, como é que está o campeonato acreano desse ano, Toniquinho? Quando é que começa? As chaves já estão fechadas? O sistema de disputa mesmo do ano passado, né? O campeonato começa dia 25 de março, dividido em 2 grupos, né? Primeiro e segundo turno. O campeão do primeiro turno representará o estado na Série C do Campeonato Brasileiro e o campeão do estado do campeonato será o representante na Copa do Brasil de 2008, porque em 2007 é a 10 que foi campeão de 2006. Correto. E começa em março, então, primeiro jogo no Arena da Floresta? Com certeza. E o estádio do Rio Branco? Olha, o estádio do Rio Branco, nós vamos ter alguns contatos com a diretoria para sabermos se vai ser usado no campeonato, se eles pretendem mandar os jogos deles aí, e tomar alguma posição a respeito de como ficará o Zé de Melo com a construção do novo estádio, a Arena da Floresta. Na verdade, o estádio José de Melo, as condições não são tão favoráveis para a realização, até para a própria recepção do público, já faz um tempo isso. Existe uma tendência dele se transformar num espaço específico para treinos do Rio Branco? Olha, eu acredito que a diretoria deve analisar se vale a pena, a pena ou não investir, né? E aí daí tirar uma conclusão e decidir o que é bom para eles, porque queira ou não, o Zé de Melo já prestou um grande serviço ao nosso estado, à nossa cidade, desde 1929, que é o estádio oficial, e isso foi uma contribuição muito grande. Hoje ele não atende mais, há muito tempo já não atendia, né? E aí nós entendemos que a diretoria é que tem que analisar e planejar qual o futuro do estádio José de Melo. Correto. Toniquinho, queria agradecer demais a tua presença aqui no Ideias da Aldeia, comentando os gols que aconteceram na partida de inauguração do Estádio Arena da Floresta e trazendo tanta informação sobre o nosso futebol, um esporte tão querido por todos e que tem conseguido nos últimos anos no Acre um avanço sem comparação. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Diogo, e até uma outra oportunidade. Obrigado e bom trabalho. Continue aí à frente da federação. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com o Toniquinho, presidente da Federação Acreana de Futebol. Até a próxima, a gente se vê.
De terça a sexta, você já sabe, sempre um bom bate-papo na sua TV. É o programa Ideias da Aldeia. Hoje eu vou bater uma bola, ou melhor, eu vou bater um papo com o presidente da Federação Acreana de Futebol, Antônio Aquino, o Toniquinho. Você não pode perder esse bate-papo sobre a inauguração do Estádio Arena da Floresta e sobre como anda o futebol no nosso estado. A gente se vê às 10 da noite, só aqui no Ideias da Aldeia. Até lá. De todos. Tenho, portanto, o dever de alertar e convocar a todos para uma comunhão de responsabilidades. O Poder Executivo não pode abrir mão da iniciativa, da autonomia, nem da liberdade das instituições do Estado e das organizações da sociedade. Mas meu governo será solidário e não fugirá de seus compromissos, o que inclui a responsabilidade de lembrar essa verdade, da qual não podemos fugir. Os grandes problemas do nosso tempo só podem ser enfrentados por todos, e é necessário que cada um, antes de pensar em receber ajuda, pense no que pode fazer para ajudar. Senhoras e senhores diplomados, peço a Deus que nos ilumine e nos permita corresponder à honra e aos deveres que o povo nos conferiu e a justiça nos atesta com os diplomas que recebemos agora. Obrigado ao povo acreano, obrigado a todos vocês aqui presentes e obrigado aos amigos e companheiros, muitos dos quais parceiros de longas jornadas. Dom Helder Câmara afirmava que precisamos mudar todos os dias para continuar sendo nós mesmos. E esse é o nosso compromisso. Continuar fazendo mudanças para não abrir mão do Acre bom e solidário que começamos a viver com o governo da Floresta. Muito obrigado.